Durante a Guerra dos Três Reinos, o grande general Liang ficou conhecido como Dragão Adormecido, e a sua poderosa reputação se espalhou por toda a China. As suas façanhas eram lendárias, e Liang ficou famoso por sempre conseguir surpreender o inimigo de maneira extraordinária. Certa vez, quando chefiava as forças do Reino Shu, o general despachou seu enorme exército para um campo distante e decidiu descansar em uma pequena cidade com apenas alguns de seus soldados. Algumas horas mais tarde, suas sentinelas chegaram correndo com a notícia de que um exército inimigo com mais de 150 mil homens, liderados por Sima Yi, estava se aproximando da cidade. A situação era, no mínimo, desesperadora. Com apenas alguns soldados para se defender, o lendário líder seria facilmente derrotado. Sem lamentar o seu destino, o general ordenou que seus soldados arriassem as bandeiras, abrissem os portões e ficassem escondidos. Ao contrário de sua tropa, Liang subiu na parte mais visível do muro da cidade e se sentou, vestido com um manto taoísta. Ele acendeu um incenso e começou a dedilhar seu alaúde enquanto cantava. Poucos minutos depois, era possível ver o gigantesco exército inimigo se aproximando. Fingindo não ter percebido nada, Liang continuou com a música. Foi então que, finalmente, o exército inimigo chegou e cercou a cidade, com o seu líder, Sima Yi, à frente das tropas. Os portões estavam abertos e os soldados prontos para invadir. Sima Yi, entretanto, olhou para cima e viu o homem no muro. Não demorou muito para ele reconhecer o famoso general. Sima então hesitou e conteve seus soldados. Aquilo era misterioso e bastante suspeito. Afinal, o que o lendário general havia armado para ele? Desesperado, imediatamente Sima ordenou que suas tropas saíssem em retirada o mais rápido possível. Lei número 5. Muito depende da reputação. Dê a própria vida para defendê-la. A reputação é a pedra de toque do poder. Com apenas a reputação, você pode intimidar e vencer o inimigo. Uma sólida reputação amplifica sua presença e exagera sua força sem que você precise despender muita energia. Um deslize, entretanto, e você fica vulnerável e será atacado por todos os lados. Torne a sua reputação inexpugnável, esteja sempre alerta aos ataques em potencial e frustre-os antes que aconteçam. Enquanto isso, aprenda a destruir seus inimigos minando as suas próprias reputações. Depois, afaste-se e deixe a opinião pública acabar com eles. Sem atirar uma única flecha, o lendário general Liang foi capaz de vencer mais de 150 mil soldados. Este é o poder da reputação. Então, como construir uma reputação poderosa? No início, você deve se esforçar para criar uma reputação baseada em uma qualidade importante, como generosidade, honestidade ou astúcia. Esta qualidade o colocará em evidência, dando o destaque que você precisa para que as pessoas falem de você. Em seguida, faça com que o maior número possível de pessoas conheça sua reputação. Entretanto, seja sutil e paciente. Você deve tomar o devido cuidado para construir a sua reputação aos poucos e sobre bases sólidas. E então, veja ela se espalhar como fogo selvagem. Faça com que a sua reputação seja simples e poderosa e esteja fundada em uma qualidade autêntica sua. Esta qualidade única, como, por exemplo, criatividade, capacidade de gerar dinheiro ou sedução, torna-se uma espécie de cartão de visitas que anuncia a sua presença e enfeitiça as outras pessoas. Uma forte reputação também cria uma aura ao seu redor. A fama de honestidade, por exemplo, permite que você pratique fraudes livremente. Aquele que é conhecido por sempre dizer a verdade, conquista o poder de mentir e trapacear eventualmente sem levantar suspeitas. Uma vez conquistada, você deve defender implacavelmente a sua reputação. Ela é um tesouro que deve ser cuidadosamente cultivado e protegido. Você deve defendê-la a qualquer custo, prevendo todos os ataques inimigos que puder receber, especialmente quando você estiver começando a construí-la. Ao atacarem a sua reputação, jamais demonstre preocupação ou desespero.
Não fique com raiva e nem entre na defensiva ao receber palavras difamadoras de seus inimigos. Isso irá apenas revelar inseguranças, fraquezas e falta de confiança em sua própria reputação. As pessoas perceberão o seu medo e talvez descubram quem você realmente é. Se isso acontecer, tudo estará perdido. Portanto, preveja os ataques inimigos, dê a própria vida para defender a sua reputação e jamais demonstre desespero ao ser atacado. Para ampliar o seu poder, será necessário atacar e arruinar a reputação de seus inimigos. Semear a dúvida e espalhar rumores sobre eles é uma das melhores maneiras de conseguir isso. O ataque à reputação de outra pessoa é uma arma poderosa, especialmente se você tiver menos poder do que essa outra pessoa. O seu alvo tem muito mais a perder numa disputa como essa, e a sua própria reputação, ainda pequena, será difícil de ser atingida quando ele tentar atacar você de volta. O jovem empresário P.T. Barnum utilizou essas táticas para ganhar poder e impulsionar o início de sua carreira. Barnum desejava consolidar sua reputação no ramo artístico e, para isso, tentava adquirir um museu. Prestes a fechar o negócio, o proprietário do museu mudou de ideia e decidiu vender o imóvel para um concorrente, o Peels. Ao contrário de Barnum, o Peels já possuía uma forte reputação, e isso dava mais segurança ao proprietário para fechar o negócio. Furioso, Barnum decidiu que, se ele não tinha a reputação necessária, então acabaria com a reputação do Peels. Para isso, ele semeou dúvidas e espalhou rumores nos jornais quanto à capacidade de gerenciamento e à estabilidade financeira do seu adversário. No fim das contas, a estratégia funcionou. Os proprietários desistiram do Peels e acabaram vendendo o museu para Barnum. A dúvida é uma arma poderosa. Quando você levanta dúvidas sobre a reputação de seus inimigos com boatos insidiosos, eles caem num dilema terrível. Por um lado, seus rivais podem negar a boataria e até provar que aquilo partiu de você. Mas uma camada de suspeita permanece nos olhos das pessoas. Afinal, por que tanto desespero para se defender? Será que existe alguma verdade no boato? Por outro lado, se eles simplesmente ignorarem seus ataques, as dúvidas não refutadas poderão se tornar cada vez maiores, e as pessoas começarão a realmente questionar a reputação de seu rival. Além disso tudo, se for feito corretamente, espalhar boatos pode enfurecer e desestabilizar tanto seus rivais que, ao tentarem se defender, eles podem cometer inúmeros erros e revelar as suas fraquezas. Esta arma é especialmente poderosa para aqueles que estão começando e ainda não podem se apoiar em sua própria reputação. Entretanto, tenha muito cuidado com essa estratégia, pois se for utilizada de forma equivocada, você pode acabar com a sua própria imagem. Thomas Edison, considerado o inventor que conseguiu controlar a eletricidade, acreditava que um sistema de energia deveria se basear na corrente contínua, DC. Quando o cientista Nikola Tesla pareceu ter conseguido finalmente criar um sistema baseado na corrente alternada, AC, antigo sonho de Edison, ele ficou furioso. Edison então decidiu que acabaria com a reputação de Tesla, fazendo as pessoas acreditarem que o sistema AC não era seguro e que Tesla era irresponsável ao tentar promovê-lo. Com este objetivo, Edison capturou pequenos animais de todos os tipos e os matou, eletrocutando-os com uma corrente AC. Como se isso não bastasse, para mostrar como o sistema de Tesla era perigoso, em 1890, Edison conseguiu que as autoridades da prisão do estado de Nova York realizassem a primeira execução de um condenado à morte com choque elétrico, utilizando uma corrente AC. Porém, quando tentaram realizar a execução, houve um problema. O homem ficou apenas meio morto. Todas as experiências realizadas por Edison tinham sido com pequenas criaturas. A carga era muito fraca para matar aquele homem, e o procedimento teve que ser repetido até que, enfim, ele morresse. Foi um espetáculo horrível. Embora, no longo prazo, tenha sido o nome de Edison que triunfou, na época, a sua campanha prejudicou mais a sua própria reputação do que a de Tesla, e ele teve que se retrair com o público.
A lição é simples. Se você exagerar e cometer erros ao atacar o seu adversário, chamará a atenção para sua índole maldosa e vingativa, e isso poderá arruinar a sua própria imagem. Entretanto, se você já possuir uma reputação forte e consolidada, é melhor adotar estratégias mais sutis, como a sátira e a ridicularização. Quando já tinha uma forte reputação, Barnum adotou uma tática mais suave. Naquele momento, o Peels vinha fazendo bastante sucesso com sessões de ilusionismo e hipnotismo. Barnum então decidiu apresentar uma paródia do rival, numa versão satírica. O público foi ao delírio, e logo ninguém levava mais a sério os espetáculos do Peels. A ridicularização de Barnum acabou de uma vez por todas com a reputação de seu rival, e o garantiu sucesso por muitos anos. Quando você já possui uma reputação sólida, estratégias como essas enfraquecem o seu adversário e corroem a imagem dele, enquanto tornam a sua reputação ainda mais forte e fazem você conquistar ainda mais poder. Mas então, o que fazer se a sua reputação não for boa e você não puder mais começar outra do zero? Neste caso, uma ótima alternativa é associar-se a alguém cuja imagem se contraponha à sua, usando a reputação dessa pessoa para limpar e melhorar a sua imagem. É muito difícil, por exemplo, limpar a sua reputação de desonesto sozinho. Por esse motivo, associar-se a uma pessoa que seja um modelo de honestidade pode ajudar bastante. Quando Barnum quis limpar a sua fama de promover espetáculos vulgares, ele trouxe a cantora Jenny Lind da Europa. Jenny tinha uma reputação estelar, de alta classe com valores tradicionais. Ao patrocinar a turnê de Jenny pelos Estados Unidos, Barnum conseguiu limpar o seu nome e melhorar a sua imagem, e isso lhe garantiu sucesso nos anos seguintes. A reputação é crítica, visto que temos que viver em sociedade e depender da opinião alheia. Nada se ganha negligenciando a própria reputação. Quando você não se preocupa com a maneira como as outras pessoas o veem, você está deixando que eles decidam livremente isso por você. Portanto, seja dono do seu próprio destino. Faça o que for possível e necessário para construir uma poderosa reputação e dê a própria vida para defendê-la.